Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso Comunidade de Oração. Hoje, sexta-feira, dia 28 de março, que nos reunimos mais uma vez para colocarmos o nosso coração à disposição de Deus. Nesse dia em que nós, de modo particular, fazemos jejum, celebramos, vivenciamos a penitência. É um dia mais forte de interiorização. Nós queremos aqui rezar e pedir ao Senhor, é claro, pela nossa conversão. Que assim possa ser e que o nosso coração sinta sempre esse amor generoso do nosso Deus. E no dia de hoje, rezamos pela vida de Júlia Maria Correia Sala, Maria da Penha Silverol, Maria das Dores Vieira Aigni, Daniele Seidel e Mary Tomazelli, que fazem aniversário. Os nossos votos, os nossos desejos de muitas realizações, muita saúde, muito amor de Deus na vida de cada um de vocês. Aqui também trazendo aqueles que padecem de alguma enfermidade, também trazemos, recolhemos, achegamos a todos no coração do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje, para nossa reflexão, meus irmãos e minhas irmãs, temos o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus amados irmãos e irmãs, uma coisa que nós precisamos sempre estarmos muito atentos é quanto à nossa fé que é celebrada e a fé que é vivida, aquela fé que nós vivemos porta da igreja afora. Porque subentende-se aqui, diante dessa pergunta do escriba, do mestre da lei, justamente essa unidade, poderíamos dizer assim. Não existe diferenciação ou não existe abismos entre aquilo que nós dizemos que é o culto que nós elevamos e prestamos a Deus do que a nossa vida diária. A vivência diária deve nos levar sempre a um encontro com o Senhor. Até porque nós celebramos a vida e nós celebramos todas as nossas angústias, os nossos anseios, tudo aquilo que por vezes acontece, do modo como que Deus fala conosco. Por isso que Jesus inicia assim, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele que fala conosco, que nos toma pela mão e que tem sem dúvida alguma um apreço muito grande por cada um de nós, porque o Senhor fala na nossa vida, fala através dos fatos, dos nossos encontros e, por excelência, fala quando nós nos achegamos à igreja para ouvir a sua palavra de amor. Só que tudo isso, meus amados irmãos e irmãs, passa por uma expressão muito clara. Não é possível vivenciarmos a escuta de um Deus que se faz presença junto a nós, se nós antes não vivenciarmos e fomentarmos o amor. O amor a nós mesmos, o amor aos outros, o amor aos pequenos detalhes. Esse amor o qual o nosso Deus nos faz vivenciarmos a fraternidade. Afinal de contas, quando nós nos achegamos na igreja para celebrarmos a nossa vida e a nossa fé, nós a fazemos de modo fraterno. A ninguém é negada a possibilidade de se aproximar da casa de Deus, que é a nossa casa comum. Como é que nós temos exercido então esse preceito legal, que passa por uma vigilância concreta, a começar por nós mesmos, sem aquela coisa de querermos muitas vezes olharmos para o irmão. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a iniciativa do amor faz com que o homem se una sempre a todos os homens e acolha a todos como irmãos. Então, por isso que nessa semana, inclusive, nós já falávamos aqui sobre esse preceito, sobre esse mandamento do amor, da lei, do reconhecimento das nossas limitações, mas sobretudo por aquele amor gratuito. O amor gratuito que nos faz assim, olha, perceber como Deus age na vida da gente. Então vamos rezar no dia de hoje, nessa sexta-feira, pedindo ao Senhor a graça de amarmos de modo generoso, de modo livre, não condicionado, e que a nossa vida possa traduzir a fé que nós professamos, e que ao celebrarmos um culto a Deus, nós celebremos de modo agradável, trazendo sobretudo a fraternidade e a comunhão que nós somos convidados a viver na vida. E hoje, sexta-feira, às 19 horas, nós teremos a Via Sacra aqui nas ruas da nossa cidade, saindo da comunidade São Francisco de Assis, passando pela comunidade Santíssima Trindade e chegando na comunidade Nossa Senhora do Rosário. Eu vou estar conduzindo este momento, junto com todo o povo de Deus. Contamos com a sua presença, também a presença, é claro, de sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, muito obrigado pela companhia de vocês no dia de hoje. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana e amanhã estaremos aqui novamente. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz,
sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.